Fala, família palmeirense, muito bom dia! Tá começando hoje o primeiro episódio do Bom Dia Jota, é isso mesmo. Todos os dias de jogos do Palmeiras teremos vídeo às 10 horas da manhã e o pós-jogo, dependendo do horário que acabar o jogo, teremos o pós-jogo, ou seja, 2 vídeos do dia de jogo do Palmeiras, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo, comente bastante o que você achou desse jogo e quais suas expectativas para o jogo de hoje, tá? Então, você é o meu convidado para tomar aquele cafezinho que é muito bom. Não tem nada melhor do que você tomar um cafezinho com os parceiros e tomar e falar de Palmeiras, né? Antes de mais nada, eu vou explicar como é que vai ser esse Bom Dia Jota. Eu vou passar todas as informações do dia, do que aconteceu ontem, do que vem acontecendo no domingo, depois do jogo do Clássico contra o São Paulo, e falar um pouco também sobre o adversário, o que vai esperar, a arbitragem. A gente vai passar o jogo hoje também, então vai ser um check-up geral de tudo que vai acontecer, tá? Então é isso, bora lá. O Palmeiras chega para essa final completamente diferente do que foi aquele jogo de 4-0 lá em Novo Horizonte, tá? Eu tenho até uma colinha aqui para eu não, que eu vou acabar esquecendo, tá? Naquele jogo a gente tinha Marcelo Lomba no gol. Isso eu vou falar somente os que não estão jogando hoje, tá? Porque se eu falar a escalação toda vai demorar bastante. Então a gente tinha Marcelo Lomba no gol, Emiliano Martínez no meio campo, o Larson no meio de campo, o Veiga tava lá, hoje o Veiga nem tá mais no Palmeiras, e o Riquelme Felipe, tá? Então esses eram um dos jogadores titulares naquela ocasião, tá certo? Entraram também durante o jogo o Benedetti, o Marlon Freitas, o Luigi, o Bruno Rodrigues, que também não está no Palmeiras, foi pro Cruzeiro, e o Luiz Pacheco. Você vê que são poucos jogadores que são titulares hoje. Tudo bem, jogou Gustavo Gomes, Murilo, a zaga inteira era titular. O Alan jogou também, mas e o Flaco Lopes também lá na frente. Mas era um time completamente diferente, completamente desentrosado. A zaga tava titular mesmo, mas era um jogo que eu acho que o Abel ele testou bastante, e isso é muito importante, tá, pessoal? E isso é um papo que eu quero ter com vocês também. Campeonato Paulista é teste, rapaziada. O que vale é a partir das quartas de final. Você vai testando. Não é à toa que o Palmeiras vai decidir fora de casa esse campeonato. Tudo bem que é justo por conta desse jogo e tal, mas o Campeonato Paulista é feito para testes. Isso é muito bom, porque a gente está fazendo o calendário, né? Fez com que a gente tivesse o Campeonato Brasileiro, né, no meio do Campeonato Paulista. Isso, desde que eu me entendo por gente, isso nunca existiu. Existiu sim naquela década lá, mas eu não era nascido, então não assistia. Então você vê a importância daquele jogo, importância não, desculpa, você vê como é bom você poupar e fazer alguns testes. Tem alguns jogadores aí que nem entraram mais no Palmeiras, tá? Tudo bem que chegou depois o John Arias, né? Mas o Marlon Freitas ele entrou aí no segundo tempo. Então o Palmeiras ele tava fazendo pequenos testes. E pra você ter uma noção, depois daquele jogo, a gente teve 10 jogos com 7 vitórias do Palmeiras, 2 empates e uma derrota, que foi aquele pro Botafogo, que a gente acabou perdendo lá com o time também, com o time reserva. E desses 7 jogos, e 2 empates e uma derrota, desses 10 jogos no caso, desculpa, a gente teve alguns clássicos pela frente. A vitória do Corinthians, a gente ganhou 2 vezes do São Paulo, eliminando o São Paulo na semifinal. Então você vê que tipo, o Palmeiras ele leva a sério alguns jogos e alguns outros não leva, porque não adianta você levar a sério o Campeonato Paulista inteiro, sendo que ele é decidido nas fases finais. Tem quartas de final, semifinal e a final em 2 jogos, tá? Então foi um jogo que deu um baque, né, no Palmeiras, na torcida do Palmeiras. Era um pré-clássico contra o São Paulo. O São Paulo também não vinha muito bem. Mas depois daqueles 4-0 mudou a postura, mudou a intensidade, mudou a mentalidade, mudou muita coisa. E acho que foi um belo chacoalhão no Abel e nos times, tá? No time do Palmeiras, porque depois daquilo ali aconteceu tudo que eu falei pra vocês, e acho que depois daquela pancada o time acaba aprendendo, tá? Então, o Palmeiras ele chega hoje à 7ª final seguida, né? 6 delas com o Abel.
A gente teve uma com o Luxemburgo lá em 2020. Então, desde 2020, olha, pessoal, isso é muito importante, tá? Você que é mais novo, não pegou uma época, tá pegando essa época mais vitoriosa do Palmeiras, tá? Isso é do caramba, cara. Isso é muito bom pra gente, porque pensa, você tá 7 anos seguidos na final do Campeonato Paulista. Isso é muita coisa, pessoal. Eu sei que muitos não gostam do Campeonato Paulista. Eu, particularmente, acho que o Campeonato Paulista ele foi feito para derrubar alguns técnicos, né? Que gerar algumas crises, alguma coisa. Só você vê na derrota do Novo Horizontino, eu sei que foi um 4-0, tudo bem. Mas a derrota que a gente teve pro Botafogo lá em Ribeirão, cara, parecia que o mundo tinha acabado. E não é assim, rapaziada. O Campeonato Paulista ele é feito pra testes, essas coisas. Mas é muito bom ser campeão. Então eu quero que o Palmeiras seja campeão e tá tudo certo, tá? Hoje a gente vai ter uma provável escalação com a seguinte, ó. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. A mesma zaga que jogou aqueles 4-0, tá? Marlon Freitas, André Pereira, Murilo ou Arias. E o Alan. Na frente, Flaco Lopes, Vitor Roque. Um time que tem a cara do Palmeiras hoje. Já deixa eu dar aquele golinho de café. E hoje é um time completamente diferente do que era aquele lá. A gente vê um Palmeiras com uma cara diferente, vê o Palmeiras com uma postura diferente. Então eu acho que é muito importante que vocês apoiem hoje. O Palmeiras, ele precisa do apoio do torcedor. A gente tá vendo tudo que tá acontecendo lá no Flamengo, por exemplo, que é o nosso rival direto por títulos, né, nesse ano. Os caras demitiram o Felipe Luiz depois de ganhar Libertadores, Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil em 2024, ganhou a Supercopa, sabe? Então, assim, a Supercopa no ano passado contra o Botafogo, né? Acabou perdendo esse ano. E você vê que são derrotas que os caras tiveram na Supercopa, tiveram na Recopa. O Palmeiras teve essas mesmas derrotas. O Palmeiras teve uma sequência de derrotas, eu lembro, pessoal, em 2021, que a gente acabou perdendo o Mundial, aí a gente venceu a Copa do Brasil em março daquele ano, de 2021, tá? Copa do Brasil de 2020 foi disputada em 2021, por motivos óbvios, por causa da pandemia. E depois disso, a gente teve, numa porrada só, numa semana só, a gente teve a Supercopa contra o Flamengo no domingo, aí a gente jogou contra o Defensa e Justiça lá em Brasília, sem público, né? E a gente acabou perdendo nos pênaltis. Pessoal, teve pênalti, teve prorrogação, teve pênalti, teve tudo, e o Palmeiras acabou. O Palmeiras fez o papel de ganhar lá e perder aqui. Impressionante. E depois dessa derrota, a gente ainda pegou o São Paulo, tirou o São Paulo da fila do Campeonato Paulista, de títulos, né? Eles estavam, sei lá quantos anos sem ganhar um título. E aí tem a cereja do bolo de 2020 nesse primeiro semestre, que a gente acabou sendo eliminado pelo CRB. A gente venceu lá, perdeu aqui, foi pros pênaltis e acabou perdendo também. E o Abel se manteve e tá aí até hoje fazendo história, foi campeão da Libertadores daquele ano. Enfim, então pra você ver como é muito importante, pra vocês pensarem, pô, é necessário trocar de técnico? É necessário fazer isso? Eu acho que hoje não, porque se você mantém uma longevidade, cara, é essencial pra gente. Enfim, isso aí vai ser tema para outro vídeo, tá? É só para vocês entenderem o contexto das coisas e ver que tipo, não precisa se espernear por uma derrota. Caso a gente perca esse Paulista, por exemplo, vão vender para vocês que é vexame, aquele monte de coisa, mas do outro lado também tem outro time muito bom que é o Novo Horizontino, tá? O Paulinho tá fora, o Elimino Martins pode aparecer como relacionado, mas também esse acaba nem jogando, né, no Palmeiras. E o Arias pode pintar como novidade, é o único reforço, é o único que realmente ameaça a base que venceu o time do São Paulo naquele domingo, tá? Então ele pode aparecer como titular no lugar do Maurício, que eu duvido bastante, porque o Maurício tá muito bem depois da chegada do Arias, como eu falei nos meus pós-jogos foi bom, né? Depois que eu falei no meu pós-jogo, ele acaba jogando muito bem, tá? E é isso, agora vamos falar do lado de lá, do Novo Horizontino, né? Eu tô lendo, pessoal, porque, bom, eu preciso ver aqui o que tá acontecendo com o Novo Horizontino, tá? É um time de melhor campanha, acabou eliminando o Santos, né? Ele eliminou o Corinthians também, venceu a gente, ele não acabou não enfrentando o São Paulo na fase normal, desculpa, na fase... Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer. E ele tá uma sequência de 3 vitórias seguidas, tá? O técnico Anderson Moreira dos caras, ele tem um time organizado, compacto,
e é perigoso no contra-ataque, então é bom ficar esperto. Porém, contudo, entretanto, o Rômulo, rapaziada, aquele mesmo do Palmeiras, o Rômulo tem uma história muito engraçada, né, no Palmeiras. Eu lembro que ele jogava no Novo Horizontino naquela semifinal que a gente disputou com eles em 2024. O Palmeiras comprou ele durante o Paulista, mas ele não poderia jogar o Paulista pelo Palmeiras. Ou seja, ele jogou aquela semifinal contra a gente lá em 2024, lá no Allianz. Aquele jogo ficou marcado pela aquela camisa branca, cheia de... toda branca, no caso, né? E aquela foto do Hendrick, né? Que tá segurando o símbolo do Palmeiras nas costas, tá? Então, o Rômulo jogou aquele jogo e depois de lá ele foi pro Palmeiras, não fez no 2024 muito bem, acabou sendo emprestado e foi pro Ceará e depois voltou pro Palmeiras, aí o Palmeiras emprestou de novo pro Novo Horizontino. Mas como é que funciona? O Rômulo, ele só pode jogar caso, como ele é do Palmeiras, uma decisão contratual, ele tem que a diretoria do Novo Horizontino tem que pagar 1 milhão para ele jogar um jogo. Ou seja, o Novo Horizontino tinha que desembolsar 2 milhões para ele jogar o primeiro jogo e jogar o segundo jogo. E o Rômulo tá fora. O Novo Horizontino não vai fazer esse pagamento, acho que eles não acham que é necessário no momento. Uma possível decisão que os caras levam pra lá, vamos supor, o Palmeiras empata aqui ou ganha de 1-0, eu acho que eles vão acabar pagando o Rômulo, pagando o Palmeiras pro Rômulo jogar, e vai acabar jogando o segundo jogo, tá? A Leila já tinha deixado claro que não abriria a mão, né? Então, o que isso resulta no time dos caras? Os caras pedem criatividade e presença ofensiva, tá, pessoal? Então, é um desfalque muito importante para os caras, mas fazer o quê, né? Acontece, contrato é contrato, tem que seguir. Se os caras quisessem o que ele jogasse, era só pagar. Então o Palmeiras se deu muito bem nisso aí, tá? Agora vamos falar da arbitragem. Pessoal, a arbitragem de hoje teremos Matheus Cadançan, tá? Então, o Cadançan vai apitar o jogo de hoje, tá? Então, e você vai poder assistir esse jogo hoje na Cazé TV, na TNT, na HBO Max e na Record, tá bom? Hoje, como o jogo rola, a bola rola às 8 horas da noite e teremos um grande público na Arena Barueri, beleza? Bom, esse é outro Palmeiras, mais maduro, mais forte, tá? E o 4-0 ficou no passado, beleza, pessoal? Hoje é final e nada mais importa. Tome o seu cafezinho, voltarei no pós-jogo, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e comenta, porque é muito importante nesse começo, tá bom? Valeu, pessoal. Excelente dia e dale porco!